Vamos agradecer, então, essa casa de oração por estarmos aqui nesta tarde de hoje, nessa tarde ensolarada. Que o Mestre Jesus nos ilumine, nos abençoe. E que possamos, então, nos sentirmos bem, melhores do que aqui chegamos ao sairmos daqui. Mestre querido e amado, te agradecemos por todas as dádivas que recebemos e esquecemos muitas vezes de agradecer pela nossa família, pela nossa vida, pela saúde, enfim, por todas as dádivas. Muito obrigada, muito obrigada. E que a Mãe Maria de Nazaré, a nossa Mãe, a amantíssima, que ela nos cubra com seu amor, seu manto sagrado, nos derramando suas bênçãos de paz, de harmonia, e que assim seja. Assim seja. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que as bênçãos de Deus nos envolvam e nos protejam por todo sempre. O tema que foi proposto para a nossa conversa da tarde de hoje é baseado no livro Vereda Familiar, que foi ditado pelo Espírito Teresa de Brito ao nosso querido Raul Teixeira. O tema é algo bem importante que muitas vezes nos causa um pouquinho de dúvida, muitas vezes até de incômodo e grande parte das vezes também descontentamento. O tema de hoje é enfermidade na família. Nós sabemos, conforme Kardec nos deixa bem claro na codificação espírita, que nós vivemos num mundo de expiações e provas. Vivemos nesse mundo de expiações e provas não por vontade divina, mas por necessidade. Se aqui estamos, é porque precisamos estar neste mundo, em função das necessidades de cada um de nós. Sendo assim, vivendo num mundo de expiações e provas, é natural que venhamos passar por essas provas e expiações e também é natural que venhamos sofrer as suas consequências. Ou seja, nenhum de nós pode se imaginar isento de dores e dificuldades. Não dá para ouvir direito lá, eu boto o microfone aí, tá tranquilo? Vou botar mais para frente. A ideia é facilitar para todo mundo, né? Dando sequência então, gente, vivendo nesse mundo de expiações e provas, é natural que as dificuldades e dores estejam em nossas vidas. Porém, muitas vezes essas dificuldades e dores acontecem no nosso seio familiar, seja conosco, seja com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E quando acontecem essas ocorrências, que são, na verdade, uma oportunidade que Deus nos concede de depuração, em função da dor, da angústia, da incerteza, da responsabilidade que começa a pesar sobre os nossos ombros, muitas vezes nós começamos a nos questionar sobre o porquê dessas ocorrências. Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Por que Deus permite que isso aconteça com o meu familiar? Por que eu tenho que passar por isso? Por que os meus familiares têm que passar por isso? E a doutrina espírita vem, meus irmãos e minhas irmãs, nos esclarecer frente a essas situações, para que venhamos aprender a ter uma postura cristã frente a tudo isso que a vida nos oferece. Lembrando-nos que, por mais difíceis que pareçam ser esses momentos em que a vida nos proporciona estar passando, seja para com a dor própria, nossa, ou seja para com a dor alheia daqueles que estão sob os nossos cuidados, nós estamos ali vivendo um momento em que a justiça e o amor divinos estão presentes de maneira muito intensa nas nossas vidas. Inicialmente lembramos que Kardec nos esclarece que nada
que acontece nas nossas vidas acontece ao acaso. Tudo é decorrência da lei de causa e efeito. É aquele incessante plantar e colher. Vivemos hoje o fruto das nossas escolhas do ontem. Como nos diz Emmanuel, temos o livre-arbítrio que nos concede determinada liberdade, porém estamos presos às consequências do passado. E essas consequências do passado pesam sobre os nossos ombros nos momentos em que nós estamos mais fortes e mais preparados para enfrentá-las. E nesse ponto é preciso que nós lembremos que tudo aquilo que nós façamos que infrinja as leis divinas precisa de momento ou outro ser redimido, ser corrigido, ser ressarcido. E Deus não tem pressa nenhuma para que nós venhamos aprender a nos corrigir e também a corrigir os nossos erros, nos redimir daquilo que fizemos de maneira errada. Por isso a doutrina espírita nos mostra que, para nós, o nosso maior juiz é a nossa própria consciência. Desta forma, nós cometemos os erros. Esses erros, que nós sabemos que são erros, porque, como nos explica o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, a lei divina está escrita na nossa própria consciência. Nós infringimos essas leis e, conscientes de que as infringimos, a nossa consciência nos cobra. Ninguém mais precisa nos cobrar. A nossa consciência é o nosso maior juiz. E essa consciência íntima, nossa, nos cobrando, nos leva a refletir sobre os motivos que nos fizeram errar. Até que venhamos nós, em determinado momento da nossa vida, nos arrependermos do erro. E quando nos arrependemos, é que começa o processo de remissão. Porque aí nós ficamos preparados para fazer de maneira correta aquilo que nós fizemos errado no passado. E nesses momentos, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, as dores batem à nossa porta. Primeiro é preciso que nos arrependamos dos erros cometidos para que venhamos nos tornar aptos a corrigi-los. E a correção nos é trazida por Deus de diversas formas. E muitas vezes traz as nossas responsabilidades pessoas para que nós possamos cuidar. Ou coloca à nossa volta pessoas que podem cuidar de nós, a fim de que, estreitando laços de afinidade, de carinho, de amor, possamos refazer o que foi feito de errado no passado. Por isso, meus amigos e minhas amigas, quando a vida nos oferece a oportunidade de estar recebendo alguém na nossa família, um vô, uma avó, um tio, uma tia, o pai, a mãe, um filho, uma filha, um sobrinho, um vizinho qualquer, alguém que Deus coloca sob nossos cuidados para que venhamos dar-lhe um pouquinho de qualidade de vida, em função das dificuldades que a existência física lhes impõe, é a hora de nós colocarmos o amor acima de tudo. E nesse momento, fortalecidos por aquela frase tão importante que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Fortalecidos por esse sentimento divino que o Cristo direciona a cada um de nós, é que nós vamos fazer o melhor por aquela criatura que está sob os nossos cuidados, para que através do amor nós possamos reconstruir aquilo que foi feito errado há muito tempo atrás e que quase sempre nós não temos consciência. Porém, a literatura espírita nos traz infindáveis casos que nos mostram essas consequências de vidas passadas pesando sobre o nosso hoje, trazendo dificuldades que vêm nos esclarecer frente a essa lei de causa e efeito, frente às consequências daquilo que nós fazemos, mas sempre nos mostrando o amor de Deus cobrindo a multidão dos pecados. Por isso, meus amigos e minhas amigas, é preciso que entendamos a importância desses momentos. Se acontece de que eu
possa me tornar, entre aspas, um peso para os meus familiares. Muito mais do que me sentir inferiorizado, eu preciso me sentir fortalecido, pois Deus está me dando a oportunidade de me depurar e também de ajudar as pessoas que convivem comigo na sua depuração. Se Deus concede a mim a oportunidade de cuidar de alguém, que eu esqueça um pouquinho de mim e aprenda a cuidar do próximo como eu gostaria de ser cuidado. Desenvolvendo a paciência, a tolerância, o carinho, a compreensão, o perdão, o amor. Lembrando que nem sempre as pessoas pensam como nós, ou melhor dizendo, quase sempre as pessoas pensam diferente de nós. Muitas vezes os nossos familiares de mais idade trazem as suas histórias de maneira repetida e às vezes a gente fica sem paciência porque já ouviu aquelas histórias diversas vezes. Mas o que nos custa ouvir de novo e rir de novo daquelas histórias que trazem tanta felicidade à pessoa que a gente tanto ama? Por que não nos esforçarmos para viver em harmonia e da maneira mais feliz possível com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, mesmo que existam as dificuldades, mesmo que existam as dores? Mas onde existe amor, meus irmãos e minhas irmãs, todas as dificuldades são dissolvidas, porque o amor é mais forte que tudo. E por isso é importante que nós reflitamos, porque momento ou outro das nossas vidas, nós teremos que passar por situações semelhantes a essas. Situações onde seremos colocados à prova frente aos sentimentos que nós temos no nosso coração. Lembrando que Jesus nos disse que não é aquilo que sai da boca que prejudica ou que sentencia o homem, mas é o contrário. Não é aquilo que entra na boca que traz impureza ao homem, mas é aquilo que sai da sua boca. Ou seja, aquilo que nós botamos para fora, os nossos sentimentos, é que mostra quem nós realmente somos. Por isso, nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto muito interessante que fala sobre a responsabilidade dos filhos para com os pais. Lembrando que os pais cuidam dos filhos de maneira muito carinhosa, muito amorosa, mesmo que não seja assim para todos nós. Mas os pais se doam em benefício dos filhos, esquecendo de si, até que os filhos cresçam. E chega um momento da vida em que os papéis se tornam opostos, em que os filhos precisam cuidar dos pais. E muitas vezes, nós, como filhos, em função das tarefas que nós exercemos, da correria do dia a dia, das responsabilidades do trabalho, nós pegamos os nossos pais, e muitas vezes que precisam morar junto conosco, a gente joga lá num cantinho, num quarto, bem no fundo da casa. E se tiver oportunidade, a gente tranca a porta, para que eles não venham atrapalhar o nosso dia a dia. E muitas vezes a gente dá o necessário do necessário, para que eles venham viver da maneira mais simples possível, desde que não tragam prejuízo a nós. Esquecendo de retribuir tudo aquilo que foi feito a cada um de nós, para que nós sejamos hoje aquilo que nós somos. Porque quer queiramos ou não, se nós não fôssemos cuidados desde os primeiros segundos da nossa vida física, nós não seríamos o que nós somos hoje. Mesmo que nós tenhamos o livre-arbítrio, mesmo que nós tenhamos nos esforçado para ser o que a gente é hoje, se no começo os nossos pais não tivessem cuidado da gente, a gente não seria nada. E por isso nós devemos todo o carinho, todo o amor. E mesmo que os nossos pais não tenham cuidado da gente no começo da nossa vida, tenham nos abandonado, mesmo assim nós devemos honrar e agradecer pela oportunidade reencarnatória que nos foi concedida. Porque nós precisamos de uma mãe que nos acolha como filho, que ceda o seu ventre para que nós possamos ali nos desenvolver e adentrar no plano físico, tendo aqui a oportunidade de aprender a ser melhor. Reencarnamos, meus amigos e minhas amigas, para que venhamos sublimar os nossos sentimentos. Como nos diz Kardec, no princípio nós temos só instintos. Depois, desenvolvendo, passamos a ter sensações, e mais evoluídos,
purificados os sentimentos. Precisamos desenvolver os nossos sentimentos a fim de que venhamos mudar o nosso modo de ver, de viver e de conviver com as pessoas que fazem parte das nossas vidas. Quando vivemos exclusivamente atentos e focados nas nossas necessidades exclusivistas e egoísticas, nós não vemos o mundo à nossa volta. E não vendo o mundo à nossa volta, nós perdemos a oportunidade de fazer aquilo que de melhor nós devemos fazer, que é ajudar o próximo, que é pôr em prática aqueles ensinamentos do Cristo que nos chamam à convivência harmônica, pacífica, que nos ensinam a perdoar, que nos ensinam a tolerar, que nos ensinam a mais dar apoio do que condenar, que nos levam a entender que nós não somos ninguém sem ter alguém à nossa volta. Porque sozinhos, meus irmãos e minhas irmãs, nós não fazemos nada. Por mais que achemos que nós somos fortes, que nós somos preparados e que eu posso sim viver sozinho, não dá. Nós podemos viver assim até um curtinho período da nossa existência. Mas nós não fomos criados por Deus para viver sozinhos. Nós fomos criados para viver em sociedade, em família. E trazendo isso para o âmbito familiar, lembremos, a família é a célula divina que nos foi concedida para que viemos, através dessas relações mais aproximadas, aprender a ser diferentes de maneira muito mais fácil. Todas as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto são colocadas ali pela mão divina, porque Deus conhece as necessidades de cada um de nós e juntos nós podemos nos transformar. Mas para que a transformação ocorra, meus amigos e minhas amigas, é preciso que nós aprendamos a conviver de maneira harmônica, tendo mais respeito, compreensão, tolerância, aprendendo a amar de maneira verdadeira, trazendo de novo aquele ensinamento do Cristo que nos pede para amarmos uns aos outros da forma como Ele nos ama. Ou seja, de maneira pura e verdadeira. Aquele amor que não exige nada. Aquele amor que tudo dá sem esperar retribuição. Não importa o que os outros façam por mim, o que importa é o que eu faço pelos outros. Eu não posso me culpar pelos erros alheios, mas eu sou culpado pelos erros que eu cometo. Assumamos as nossas responsabilidades, meus amigos e minhas amigas, de cristãos que nós somos. Seguidores de Jesus. Não basta nós dizermos que seguimos Jesus e não praticar aquilo que Ele nos ensina. Devemos fazer pelo próximo aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Isso é uma obrigação do cristão. Não é uma frasezinha bonita para estar presa lá num quadro na nossa sala. Aquilo ali, essa frase, ela deve ser o norteador das nossas ações. Fazer pelo próximo o que eu quero para mim é uma lei. E essa lei nós temos que cumprir sempre. Principalmente nesses momentos que tratamos no dia de hoje, das doenças no seio familiar. Lembremos que essas oportunidades nos são concedidas para a nossa transformação. Não por maldade divina, mas por necessidade de todos os envolvidos. Sejam eles mal congênitos de nascença, ou sejam doenças adquiridas na trajetória da vida, ou, quiçá, por acidentes, incidentes do dia a dia, mas são sempre oportunidades de crescimento para todos nós. Fortaleçamos-nos na fé, lembrando que nesses momentos difíceis nós não estamos desamparados, como muitas vezes imaginamos. São nessas horas que o apoio divino se faz mais presente em nossas vidas. Porém, para usufruir desse apoio, é preciso que nós estejamos sintonizados com as energias divinas que nos envolvem. Por isso, utilizemo-nos das preces. Oremos de maneira confiante, fervorosa e humilde, rogando auxílio a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos protetores. Agradeçamos a oportunidade de aprender e de servir. Roguemos força para que não esmoreçamos frente à responsabilidade que nos é concedida. E esperemos, tendo certeza que o apoio não nos faltará. Nem sempre da forma como imaginamos, mas o apoio sempre vem
da maneira mais útil a cada um de nós. Lembremos de fazer as boas leituras, de manter pensamento elevado, de fazer o nosso evangelho no lar para que tenhamos à nossa volta companhias que nos façam bem e que nos fortaleçam, para que, através do nosso esforço, nós possamos vencer as dificuldades, aparar as arestas e fazer de maneira correta aquilo que nós fizemos de maneira errônea no nosso passado. Meus amigos e minhas amigas, saímos daqui hoje com a certeza de que Deus está no nosso lado sempre, nos amparando e nos protegendo, dando-nos todo o apoio que nós precisamos para as nossas lutas. E se as lutas se apresentam para cada um de nós, é porque nós temos capacidade de vencê-las. Porque Deus não impõe fardos pesados a ombros fracos. Confiemos em nós mesmos. Confiemos na providência e na justiça divinas e façamos o nosso melhor, tendo a certeza que os nossos esforços sempre serão bem compensados. Eu agradeço a atenção dos amigos e das amigas e rogo que a proteção divina nos envolva e nos fortaleça por todo sempre. Antes de a gente fazer a nossa prece de encerramento, eu venho lembrar os amigos e as amigas que nós fazemos aqui agora na casa, em função das circunstâncias da pandemia, o passe coletivo. Esse passe coletivo é uma medida adotada para que nós venhamos preservar a saúde de todos nós. Porém, muitos de nós às vezes ficamos em dúvida frente ao auxílio que recebemos. Kardec nos ensina que desde o momento que nós entramos na casa espírita, nós estamos recebendo o auxílio da equipe espiritual. Por isso é importante que mantenhamos o pensamento elevado, a fim de que nos sintonizemos com essas energias divinas, para que os benfeitores espirituais nos tragam o auxílio. E depois, no passe, é feito o fechamento, o encerramento desse trabalho de auxílio trazido a cada um de nós. Não é porque a gente não passa lá na nossa câmara de passes, como estávamos acostumados, que o auxílio não nos é trazido da maneira que nós precisamos. A equipe espiritual conhece a necessidade de cada um de nós e faz um atendimento especializado de acordo com aquilo que a gente mais precisa. Por isso tenhamos confiança. Estamos recebendo, sim, todo o auxílio que a gente precisa. E com certeza sairemos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Eu convido os amigos então para que façamos a nossa prece de encerramento e também aproveitemos para fazer o nosso passe coletivo. Jesus, Mestre de amor e luz, nós te agradecemos a oportunidade que nos deste de estarmos reunidos nesta casa em teu nome. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, pelo apoio, pelo amparo que traz a cada um de nós. Sabemos, Jesus, que conhece as nossas necessidades e por isso te pedimos que envie a nós o auxílio que tanto precisamos. Renova as nossas forças, as nossas energias, fortalece a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa fé, para que possamos perseverar pelos caminhos da vida confiantes em nós mesmos e no teu apoio. Rogamos, Senhor, que o teu auxílio possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam ali presentes. Lembramos também, Senhor, nesse momento, os nossos entes queridos. Aqueles que tanto amamos e que não puderam estar conosco aqui nessa tarde, que possam, do mesmo modo que nós, receber o auxílio que tanto precisam e merecem. Pedimos também, Senhor, pelas águas que portamos nesse momento, que possam ser impregnadas com as energias divinas, que os benfeitores espirituais possam trazer da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias, as necessidades de cada um de nós, a fim de que essas águas se tornem medicação divina. E assim sendo, Jesus, agradecidos e felizes por todo o auxílio que recebemos e pela oportunidade de aprender que nos foi concedida, nós te agradecemos e damos por encerrada a nossa exposição doutrinária da tarde de hoje, rogando que a tua paz, a tua luz e o teu amor nos envolva e nos proteja por todo sempre. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Metade dos alunos e irmãos saem por essa porta.